Olá, meu amigo e minha amiga, mais um vídeo Matemática e Espiritualidade, onde nós entendemos matemática como a mente que o Criador nos deu para entendermos o mundo que vemos e o mundo que não vemos, para entendermos as coisas que Ele nos diz e coloca em nossos corações e faz com que nós tenhamos o entendimento que nós precisamos ter. Matemática, como o termo quaerere, com a equivalência do que significa esse termo da língua latim, quaerere, questionar, perguntar pelo que não tem, não porque não tem, mas porque tem e para vir a ter. Coisas que tenho falado nos meus textos no Facebook, nos meus vídeos no YouTube. Quaerere de Deus, perguntas que Deus nos instiga a fazer, as quais Ele também já nos preparou com as suas respostas. No vídeo passado nós falamos do quaerere de Deus com respeito a contar. Contar significa levar em consideração, dar relevância àquilo que você está vendo e observando. Contar significa olhar também para administrar as coisas. E aí Moisés, um homem sábio e inteligente na ciência da matemática, pede a Deus para ensinar a contar. Coisa estranha, né? Moisés, que conhecia tudo de matemática da sua época, pede a Deus. Não só para ensinar a ele, mas ensinar ao povo. Qual era o objetivo disso? Lá naquele vídeo nós vimos que a relevância e o significado das coisas, elas são dadas de forma correta, da forma como deve ser, quando o Espírito de Deus está atuando em nossos corações. No mais, desvalorizamos tudo, no mais, desvalorizamos porque olhamos sempre do ponto de vista egoísta, do ponto de vista egocêntrico. Deus nos chamou para nós vencermos esse eu, né, egocêntrico que está em nossos corações. E para termos a garantia dessa vitória, Ele mesmo se colocou neste corpo, nesta carne, né? E decretou essa vitória quando foi para a cruz. Então a cruz tem um quaerere, tem um questionamento sobre nós que precisamos entender, precisamos pensar, porque essa é a proposta de Deus e Ele já nos deu a resposta pela sua obra e pelo seu Espírito que habita em nós. Então aí dentro desse contexto que quero desenvolver aqui esse vídeo com vocês. Quando nós falamos de cruz, nós devemos pensar em relacionamento. Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus. E quando nós pensamos nessa tríade de relacionamento, na verdade é um relacionamento só. Quando eu me relaciono com o meu próximo, estou relacionando comigo mesmo e com Deus. Mas matematicamente nós podemos ver esses relacionamentos em duas direções. Uma direção horizontal, que diz respeito ao relacionamento visível, social, que nós vivemos aqui na Terra, e o reflexo desse relacionamento no mundo espiritual, no mundo quântico, no mundo imaterial, como você queira, numa forma vertical. Ok? Então aqui estão os nossos relacionamentos humanos e que reflete nos nossos relacionamentos com Deus, tá? E quando então me relaciono com o próximo, estou me relacionando comigo mesmo e com Deus.
Assim como nós procuramos modelar os relacionamentos, né? Sejam eles pessoais, qualquer que seja os relacionamentos, nós procuramos moldar pela nossa verbalização, pela nossa linguagem. A matemática também tem uma linguagem em que ela modela esse relacionamento. Então, quando eu quero dar um modelo de relacionamento adequado, né, eu falo aquele relacionamento em que nós respeitamos o outro, em que procuramos o interesse do outro, assim como procuramos o nosso mesmo. Quando qualificamos o outro do nosso relacionamento como simpático e respeitoso, nós estamos dando uma modelagem a isso. E a matemática também, ela modela os seus relacionamentos. E aqui nós poderíamos dizer que esse relacionamento entre nós e o Criador, como aquele que quantifica esse relacionamento, que dá valor a esse relacionamento, que conta esse relacionamento, nós poderíamos entender por essa expressão aqui, essa fração, aonde o um representa a unidade, o Criador. E esse X aqui são os valores desse relacionamento, esse domínio de valores, né, que vão qualificar, que vão dinamizar esse relacionamento. Então aqui estão a quantificação desses relacionamentos no sentido imaterial e aqui os nossos relacionamentos sociais. Aqui a cruz, né? Aqui o centro dela. Então eu tenho uma direção horizontal que pode ter um sentido para a direita ou um sentido para a esquerda. Um sentido que se afasta do centro dessa cruz ou um sentido que vai para o centro dessa cruz. Esse daqui na matemática é bem conhecido. Alguns de vocês, né, vão se lembrar do sistema de eixos cartesianos, onde nós desenhávamos retas, parábolas. Lá no primeiro e no segundo grau, o aluno já tem contato com isso. Mas o propósito aqui é que vocês entendam, né, o ensino que está por trás, a essenciabilidade das verdades e da realidade que está por trás disso. Você não precisa ter estudado matemática, nunca ter visto matemática, mas você, prestando atenção no que eu estou falando e aonde eu quero chegar, ou na verdade aonde o Espírito de Deus quer chegar conosco, você entenderá tudo perfeitamente. Então, vamos pensar no seguinte, que os nossos relacionamentos são quantificados por Deus, são valorizados por Deus. As Escrituras dizem que Deus pesa o coração do homem. Deus está a todo momento olhando para os nossos desejos e as nossas motivações. Os nossos desejos e as nossas motivações, elas estão sobre o crivo de Deus, elas estão sobre o julgamento de Deus. Queira você acreditar nisso ou não, né? Então, vamos pensar então nesses números, qualificando, quantificando ou valorizando esses relacionamentos. Tá? Aqui eu vou colocar os valores, né, que estão aqui nos relacionamentos humanos e como Deus, ele criva esses relacionamentos, como ele quantifica esses relacionamentos, como ele conta esses relacionamentos, né? Logicamente, tudo aqui também é uma linguagem metafórica, para que nós entendamos, tenhamos uma visão um pouco mais profunda do que o Espírito está querendo dizer a nós com respeito à cruz, né? Então aqui estão as imagens, os reflexos dessa relação. Vamos supor que um relacionamento meu tem uma quantificação 1. Se eu coloco aqui nessa expressão, né, é como se eu dividisse o 1 pelo 1. Então isso dá 1. Então aqui nós temos o 1 e o reflexo 1. A quantificação de Deus. E aqui, daqui é interessante, a partir o 1 de uma unidade, olha como tudo começa. Eu posso a partir desse 1 caminhar para lá ou caminhar para cá. Veja que se eu caminho afastando-me do centro num relacionamento que eu, né, por interesses próprios, por olhar os privilégios que eu vou ter, as coisas que vão me beneficiar,
eu dou um valor muito alto a ele, né? Então eu vou dar, o meu ego vai dar um valor muito alto a ele, né? Então vamos lá, vou dar um valor 2. Qual é o reflexo disso do ponto de vista de Deus? Como Deus quantifica isso? Como Deus estaria olhando esse meu movimento egoísta? Se eu colocar aqui sobre a regência de Deus, né? Esse vai ser bem menor, olha. Vai estar aqui o 0,5. Agora, se eu ando para cá, né, se eu considero um relacionamento onde eu não estou buscando os meus próprios interesses, aonde eu quero, o que eu entendo é que o meu amor pelo Criador, que esteve nessa cruz, que se sacrificou, que foi escrachado, que foi debochado, que foi maltratado, por ele o meu coração se rende, e por ele, e por causa dele, os meus desejos não buscam os meus próprios interesses. Essa cruz, então, ela está anulando o meu ego. Eu estou andando aqui nessa direção. Vamos supor que eu pegasse, eu quantificasse isso, né? Essa quantificação da parte de Deus fosse dada por 0,5. Se eu colocasse isso aqui e fizesse essa divisão, isso aqui vai dar 2. Então aqui, ó, o 0,5, o reflexo dele seria 2. Só para vocês entenderem, quanto mais próximo eu tiver as minhas ações do ponto de vista de Deus vão estar lá em cima. Se eu pegasse um valor bem próximo aqui, 0,01, por exemplo, e colocasse aqui sobre o julgamento, sobre como Deus está contando isso, o resultado aqui seria 10. Perdão, que seria 100, tá? 1 sobre 100, 100. Olha, 0,01 aqui seria 100. Estaria lá em cima, eu vou botar aqui. Ver que o 100 tivesse aqui. Né? O 0,1 estaria bem... Nenhum ser humano conseguiria nesta vida, nesta carne, que está sob julgamento, que se corrompe fisicamente, quimicamente, moralmente, conseguiria chegar a esse 0. O único que conseguiu foi o Criador. Ele se anulou totalmente. Ele conseguiu vencer totalmente os seus próprios interesses em prol dos nossos interesses, por amor a nós. Por nos amar, ele se anula. E isso tem um reflexo. Esse símbolo aqui na matemática, tá? Porque aqui não pode colocar o 0, esse símbolo aqui na matemática significa algo tremendamente grande, infinito. Essa ação de Cristo, ela não é mensurável. Eu entendo ela como tremendamente grande. Ela é infinita. O único que chegou aqui foi Paulo. Não teve ninguém, por mais sacrifício que fizesse, que chegasse ao centro dessa cruz. Só o Senhor Jesus, o Messias, o Yahshua HaMashiach, o Deus Criador encarnado. Então, aqui, se você ligar esses pontinhos, vai ter uma curva que os matemáticos conhecem muito bem. Ela tem esse formato assim, ó. E vai embora. Então, quanto mais eu me afasto da cruz, menor são os meus valores. A cruz vai anulando as minhas ações. Quanto mais eu caminho para o centro da cruz, mais Deus exalta-nos, mais Deus se alegra, mais próximo dele eu estou. Isso se enquadra, tudo isso, Jesus disse naquele versículo lá de Mateus 23, 12, quando Jesus disse assim, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, caminhar em direção oposta ao centro da cruz, buscando seus próprios interesses,
passando por cima do interesse dos outros, não olhando as necessidades do teu próximo, quanto mais se exaltar, se achar o tal, mais ele é humilhado, mais ele é anulado pela cruz. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, ou seja, caminhar em direção à cruz, será exaltado por Deus. Então, meu querido, quando você está passando por provações, quando você está vendo que as coisas estão difíceis, quando você vê que você tem que se curvar e sabe sobre quem que você tem que se curvar, é para Deus, você alegre o teu coração, porque você está curvando para Deus, você está compreendendo o que Deus quer, você está anulando seus próprios interesses, Deus está te exaltando. Por isso mesmo Jesus disse para todos aqueles que estavam escutando ele disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, ele precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é não buscar os seus próprios, é caminhar em direção à cruz, dia a dia, né? Isso cada dia, cada momento. Tomar a cruz significa assumir essa posição dolorosa, né? que causa, né, na consciência caída do ser humano, na mente caída do ser humano, mas que a partir do momento em que nós começamos essa intimidade, que o nosso amor pelo Criador vai sendo compreendido e depurado, tudo isso não se compara com a alegria que é ter o Criador como Senhor de nossas vidas, como nosso amigo, como nosso Pai, né? Com a unidade com Ele. O apóstolo Paulo experimentou isso, ele diz que o peso das nossas angústias, das nossas tribulações, são incomparáveis com a grandeza do amor e da exaltação que Deus tem para aqueles que enfrentam isso, que encaram isso. E é isso que é importante aqui, entender essa situação. Se você realmente, né, ama a Deus, se você realmente quer ter uma comunhão com Ele, que você quer crescer no conhecimento com Ele, o sentido é horizontal. Você precisa de quantificar os seus relacionamentos para que o teu relacionamento vertical seja bom. Muitas pessoas, Jesus chamava aqui a atenção dos religiosos. Os religiosos estavam olhando só para o relacionamento vertical e estavam totalmente afastados de Deus. Mas o relacionamento começa aqui na horizontalidade, né? Esse é o sentido, é a direção, mas o sentido é o centro da cruz. Então, não adianta só os relacionamentos, eu tenho que olhar para onde está caminhando, é para o centro da cruz, então faz sentido, eu compreendo, eu vou entender as dificuldades que vou estar passando, eu vou compreender o outro, eu vou ter uma vida depurada e estar preparado para uma caminhada em outras dimensões com o meu Criador. Saúde e paz para você, que você possa refletir sobre esse vídeo, olhe os outros vídeos e qualquer dúvida, qualquer papo que você queira levar comigo, é só me contactar aí na descrição abaixo, nas suas perguntas, procure lá no Facebook, tá bom? Muito obrigado pela sua audição, saúde e paz para você.